Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. Eu sou César Rocha e esse é o seu podcast de carreiras e oportunidades, sempre trazendo para você os tops do mercado de trabalho. E você já sabe, o que faz esse podcast acontecer é a sua participação. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, porque aqui a nossa remuneração é o seu engajamento. E hoje nós estamos recebendo uma médica, a doutora neurologista Carolina Alvarez. E ela vai conversar conosco acerca do nosso cérebro, essa máquina maravilhosa que temos na nossa cabeça, e você já sabe. Presta bastante atenção que detalhes, informações, dicas valiosíssimas serão dadas hoje. Então, seja muito bem-vinda, Carolina, como vai? Tudo bem, César? Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. A gente está aqui para tentar elucidar e deixar todo mundo o mais afiado possível para o mercado de trabalho, né? Perfeito, vou chamar doutora Carolina, tá? Senão daqui a pouco eu vou acabar esquecendo. A gente vai, conforme assim, a gente quebra aquele gelo de início, a gente vai ficando à vontade, né? Sim, com toda certeza. Mas é sempre importante que quem está assistindo saiba, é a doutora Carolina. Então vamos lá, querida, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje em dia, a gente tem uma questão assim muito específica acerca das questões mentais realmente, de uma série de coisas. E as pessoas têm dificuldade de saber qual profissional procurar de acordo com o problema que elas têm. Então eu vou começar pedindo para que você se apresente, fale de você, fale da sua profissão e em que o neurologista pode ajudar nessa questão. Eu sou Carolina Alvarez, médica neurologista, como você já bem citou. O médico neurologista ele vai tratar das questões do sistema nervoso central e periférico. Ou seja, vai tratar dor de cabeça, vai tratar epilepsia, vai tratar crise convulsiva, esquecimento, as neuropatias periféricas causadas pelo diabetes, hipertensão e N outras causas. Trata também a questão da esclerose múltipla. Então, a gente tem uma série de fatores que a gente vai estar tratando junto com o paciente. Existe ali um meio termo, uma interseção também junto com a psiquiatria, que muitos pacientes têm algum preconceito de procurar o psiquiatra quando se sentem mais tristes, ansiosos e acabam indo para o neurologista. E a gente acaba acolhendo esses pacientes também quando são quadros mais leves, mais não tão dramáticos dentro do quadro psiquiátrico do paciente. Então, a gente consegue ajudar muito o paciente, o médico neurologista consegue ajudar muito o paciente nesse sentido. Tanto de ansiedade, quanto de depressão, quanto das doenças orgânicas mesmo do sistema nervoso central e periférico. Além de, hoje em dia, muito TDAH, déficit de atenção, isso tudo a gente vai manejando também, que fica nessa interseção junto com a psiquiatria. Perfeito. O que ocorre? A gente recebe diversos relatos no dia a dia. Nunca tivemos pessoas tão ansiosas, pessoas tão irritadiças, pessoas assim que manifestam-se de forma exacerbada por muito pouco. Uhum. Né? Então a gente vê que existe uma crise emocional na sociedade. No entanto, a gente também sabe que existem vários fatores de ordem comportamental, externa, que geram essas coisas. O nosso foco aqui sempre foi o mercado de trabalho, né? Então a gente sempre procura ver como que a gente pode aumentar o nosso desempenho, né? A gente, a cada dia que passa, precisa ter uma capacidade maior de aprendizagem, precisamos produzir cada vez mais, a inteligência artificial está aí, então mais do que nunca vamos precisar apresentar resultados. Então, como que a gente pode fazer para melhorar o nosso desempenho cerebral? Tanto a parte de memória quanto a parte cognitiva, existem uns pilares. Uma boa noite de sono é essencial. Então, o dormir, que muitos pacientes vêm com aquela queixa. Eu não estou tão esquecida, eu não estou conseguindo desempenhar tão bem minhas funções no trabalho, minhas funções na faculdade, o meu estudo não está rendendo tanto. Uma das primeiras perguntas que eu faço é, como é que é seu sono? Às vezes o paciente quer dormir 2, 3 horas por dia. Durante a noite que a gente tem a consolidação de memória, de conhecimento adquirido, nosso cérebro consegue repor todos os seus neurotransmissores. Então, primeiro ponto é o dormir bem, de 6 a 8 horas de sono por noite. E um sono de qualidade, que muitas vezes o paciente
que tem uma apneia do sono, o paciente que é roncador crônico, ele vai ter uma noite, pode dormir às 6, 8 horas, mas ele continua acordando cansado. Então, não é uma noite que recupera esse cérebro. A parte alimentar também é muito importante, a gente ter uma dieta menos industrializada, é o famoso descascar mais, abrir menos. Então, mais a questão de frutas, mais a questão de legumes, menos industrializados, embutidos, diminuir o consumo de sal e de glicose, que isso tudo também vai ajudar a gente a não ter tanto estresse oxidativo a nível do organismo como um todo, não só do cérebro, mas isso também vai ajudar muito. Prática de atividade física ajuda muito para o paciente ansioso. Você vai ter uma descarga de endorfina, uma descarga de adrenalina, ocitocina, uma série de neurotransmissores que ajudam a melhorar essa percepção de ansiedade, depressão. Então, eu acho que esses 3 pilares, pelo menos, está incluso no dia a dia de quem quer ter uma performance cerebral melhor, quem quer evitar ter essa fadiga mental, é essencial. Eu sei que todo mundo tem uma vida corrida, eu saio 6 horas da manhã, volto às 7 da noite. É cansativo? Mas a gente precisa ter organização, um cronograma, criar uma rotina para isso entrar no nosso dia a dia, a gente ter cada dia uma vida um pouco mais saudável. Perfeito. O que ocorre? A gente busca também compreender como que esses fenômenos ocorrem, né? E uma coisa que a gente tem reparado muito é a dificuldade de concentração. Muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa e a gente observa que as pessoas não conseguem manter a atenção por muito tempo. O jovem de hoje em dia, todo mundo comenta isso, ele começa a ouvir uma música e em menos de 1 minuto ele já troca a música. As pessoas não estão conseguindo se concentrar. Essa dificuldade de concentração, o que você nos diria a respeito para a gente tentar sair dessa? Porque para ter um bom desempenho numa avaliação, num concurso público, né, as pessoas precisam ter concentração. Para aprender precisa ter concentração. E a gente vê que isso hoje em dia virou coisa do passado. Ninguém consegue mais se concentrar. Como que a gente pode corrigir esse problema? Então, um dos grandes fatores em relação a essa questão de concentração, de conseguir focar para manter um foco em estudo, um foco numa conversa, essa questão da música, que a geração mais atual é uma geração que quer o tudo para ontem. Então, também envolve muito a questão da ansiedade. Quando chega paciente com queixa de déficit de atenção ou hiperativo no consultório, uma das primeiras coisas que a gente faz é pedir uma avaliação neuropsicológica, para a gente entender qual é o componente principal desse déficit de atenção. E muitas vezes a gente vê a ansiedade associada, a ansiedade predominando até em cima do próprio déficit de atenção. Porque é um paciente que quer resolver tudo, não quer esperar as coisas acontecer, e isso acaba dificultando mais essa questão da atenção. Para a gente conseguir melhorar foco de estudo, a gente tem algumas técnicas. Então, tirar os fatores que vão te distrair, distratores. Celular. A gente, se for estudar com o celular do lado, de 5 em 5 minutos, a gente vai pegar o celular para ver se tem mensagem, para ver o Instagram, para ver as notícias, para ver a fofoca. Você não consegue se concentrar, você vai estar olhando em tudo. Então, sempre que você for determinar aquele horário para estudo, para algo que precisa ser focado, ou até mesmo no trabalho, preciso escrever um artigo, preciso escrever alguma coisa de advogado. Tirar isso. Desliga o WhatsApp do computador, deixa o celular de lado no modo avião para você não ouvir ele tocar e foca e determina um prazo. Eu vou fazer isso durante 1 hora, depois eu vou descansar 10 minutos, que é para você poder reconectar com o mundo. Volta mais 1 hora. Então, faz a coisa quebrada. Não adianta a gente querer fazer tudo. Vou ficar 12 horas sentado estudando. O nosso rendimento não vai acontecer. Isso não vai ser benéfico, até mesmo porque a gente vai começar a fadigar. Depois de 2, 3, 4 horas, nosso cérebro não vai estar mais absorvendo nada, a gente já não vai estar produzindo, vai estar com uma fadiga mental importante e vai levar à frustração. E aí, sim, isso cada vez mais vai gerar ansiedade e vira um ciclo vicioso. Perfeito. É uma questão também que a gente costuma observar. As pessoas questionam que, hoje em dia, até as crianças estão com dificuldades. Nunca tivemos tantos diagnósticos de TDAH,
na primeira infância, é uma coisa assim bem surpreendente, inclusive. Crianças de 4 anos demonstrando uma irritabilidade incompatível com a idade. E a gente fica pensando também que muitas vezes essas crianças na escola, tem até um vídeo que viralizou de uma professora pedindo a mesma coisa diversas vezes, as crianças não compreendiam. E isso não é mais uma exceção, isso é muito comum. Quais atividades que a gente pode fazer, por exemplo, para uma criança, para melhorar o desempenho do cérebro dela, para que ela consiga crescer de forma mais salutar? Hoje a gente tem esse aumento do diagnóstico do TDAH, até mesmo porque a gente tem critérios muito bem estabelecidos. Então, conforme você vai tendo critérios de diagnóstico mais bem estabelecidos, consensos, esses diagnósticos se tornam mais fáceis e acaba aumentando também a frequência. Para a gente conseguir melhorar a vida dessa criança, então, ter menos tela, aquilo que todo mundo fala. Eu não sou mãe, mas você vê muita gente que leva o filho para sair, dá o celular na mão dele, fica aí jogando. A criança não perde energia. Quando eu era criança, eu saía para correr no play, eu saía para picar de pique-esconde. Você gastava energia, então você não estava naquela euforia. Quando ficava mais tempo em casa, eram os dias que a gente ficava mais agitado. Como a criança basicamente fica em casa, trancada, dentro de uma sala de aula, e quando não tá no celular, aonde vai esse gasto de energia? Por isso que sair com a criança, levá-la para um parque, levá-la para atividades externas, ou até colocar ela já na prática de atividade física desde novo, vai ajudar, porque a gente vai ter essa liberação desse excesso de energia e a criança vai conseguindo focar. A prática de esporte é muito indicado na infância, porque dependendo do esporte você precisa ter muita disciplina. Então já vai aprendendo isso também de formas diferentes. Não só os pais castigando, colocando limites, não só a professora também brigando, mas você coloca a criança para entender que para praticar aquilo ela precisa ter uma disciplina, precisa ter uma concentração. Isso acaba ajudando muito também a prática de esporte para as crianças. Perfeito. Uma outra questão que eu considero assim, de altíssima relevância. O que acontece com pessoas que trabalham em áreas extremamente tensas, por exemplo, vendas. A gente está acompanhando hoje uma dificuldade imensa no varejo, diversos gigantes do varejo pedindo recuperação judicial, cenário extremamente inédito, né? E, no entanto, aquele trabalhador está lá, não consegue bater as metas, reunião direto, cobrança em cima de cobrança, o colega foi mandado embora, a colega está cumprindo aviso prévio, 2 lojas fecharam e o camarada sabe que ele tem plano de saúde, ele tem comida para botar na mesa, as contas, o aluguel, enfim. O nível de pressão hoje sobre o trabalhador é imenso. E essa pessoa ela começa a ter várias dificuldades. Não são dificuldades apenas por conta da empresa, mas pelo momento econômico e de mercado que a gente vive. Né? Como que as pessoas podem fazer para lidar nesse momento tão crítico com burnout, períodos prolongados de depressão? O que fazer? Como que a gente consegue evitar que essas patologias comecem a se manifestar? E para quem já está num momento crítico, o que fazer? Então, o burnout, a gente vai ter uma fadiga extrema. Então, às vezes é confundido com depressão, porque perde-se a motivação de fazer as coisas. Eu acho que o ponto principal para a gente não chegar nesse ponto é a gente entender horário de trabalho é horário de trabalho, horário de folga é horário de folga. A gente tem o hábito de não desconectar, seguir resolvendo as coisas do trabalho em casa. Quem é da área de saúde sabe disso mais ainda. A gente fica no celular o dia inteiro, resolvendo coisas de paciente, resolvendo o chefe que está mandando um WhatsApp porque quer saber quem é o plantonista. E no varejo e na parte comercial a mesma coisa. É o gerente do vendedor que está mandando mensagem porque ele precisa bater a meta X, porque está no dia 20, precisa fechar o mês com aquela meta. Então, a gente precisa entender que o horário de trabalho a gente vai estar naquele foco. E depois é realmente tentar se desconectar. Já tem alguns países que já instituíram algumas leis que o chefe não pode mandar mensagens fora do horário de trabalho
para o seu funcionário, que é realmente para a gente evitar esse burnout, evitar essa constância de trabalho. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente sabe que isso não acontece, então cabe a gente também impor alguns limites. É uma coisa muito difícil, eu entendo, mas se a gente ficar naquele estresse o tempo todo, a gente só vai conseguir pensar naquilo, a gente só vai conseguir focar naquilo. Quem já chegou no ponto de estar no burnout, o ideal é tentar tirar férias, o ideal é tentar se afastar daquele emprego, pelo menos temporariamente, para ter uma recuperação. Férias, pela própria psiquiatria, que o burnout é mais dessa parte psiquiátrica, ele consegue fazer entrar com atestado, mas lembrando que se continuar, voltou, tá bem, e continuar com o mesmo ritmo de trabalho, continuar com o mesmo estresse, vai voltar a ter o burnout, porque realmente, e cada vez mais o que a gente observa nas empresas é um funcionário só acumulando funções que antes eram de 5. Isso, infelizmente, por conta do trabalho remoto, por conta da inteligência artificial, isso veio acontecendo. Então, assim, são situações que a gente vai ter que manejar no nosso dia a dia, ter inteligência emocional para conseguir lidar. Outra coisa que ajuda também ao lidar com esses fatores, lidar com essa pressão, é quando possível fazer terapia. A psicoterapia ajuda muito nesse lidar com as situações de estresse. Você vai saber enfrentar aquilo de uma forma mais leve, saber impor seus limites de uma forma adequada, não esperar o copo transbordar para falar que você não consegue mais lidar com aquilo. Então, a psicoterapia para pacientes que têm burnout, têm ansiedade, está passando por esse estresse, ajuda muito. Nessa situação de quem já está passando por uma fase crítica, né? Se conseguir tirar a tal licença, já é interessante que vai começar a pensar numa transição de carreira. Exatamente. Porque esse ciclo de vai e volta também não acrescenta. É complicadíssimo. Eu achei interessante, logo no início da sua resposta, você comentou que as pessoas vêm confundindo burnout com depressão. Pode especificar para a gente qual a diferença de um para o outro? No burnout, você vai ter essa característica de ter um excesso de trabalho, de ter um over de alguma situação. Tá trabalhando direto, ter uma fadiga mental associada. Muitos pacientes referem cansaço extremo, uma falta de motivação. Então, isso vai levar mais a pensar no burnout. A depressão, você vai ter um paciente mais triste, mais deprimido, sem essa motivação também. Então, existem alguns questionários que a gente aplica em consultório para conseguir diferenciar, entender se o paciente vai estar em burnout ou em depressão. A gente faz esse diagnóstico diferencial de um para o outro, baseado na história social, econômica e história da patologia do paciente. Vão juntar todos esses dados para a gente conseguir diferenciar uma coisa da outra. Então não é uma questão conceitual, é mais analítica, realmente. Uhum. Tem todo um background que permite fazer uma avaliação. Exatamente. Perfeito. Porque hoje em dia a gente busca muitas definições, né? As pessoas clamam por definições, mas existem coisas realmente que não tem como você definir de pronto. É necessário passar pelo processo clínico de avaliação para se identificar qual caso, seria isso? Exatamente. Você tem que passar pelo médico especialista, o neurologista, o psiquiatra, para ele conseguir entender dentro da história do paciente quais critérios vai levar ele para ter um diagnóstico de burnout ou um diagnóstico de depressão, que são diagnósticos que muitas vezes, só naquela conversa do dia a dia, o paciente, porque eu estou deprimido, eu estou mais ansioso, eu estou numa fase ruim, entra muito nessas definições dos leigos, né? Então, você precisa passar por essa avaliação para entender exatamente. Você percebe que no burnout você tem muito marcado o fator de excesso de trabalho, de excesso de estresse, de situações muito específicas. Ok. E podemos dizer também acerca de períodos longos de depressão. Quais as consequências? Já ouvi dizer, tem uma entrevista antiga do Dr. Enes falando que existe a suspeita de que longos períodos de depressão podem provocar câncer. Existe já alguma coisa assim que a gente possa mensurar que possa ocorrer depois de um longo período de depressão? A pessoa perdeu o emprego ou divorciou-se, não conseguiu se recuperar. Quais as consequências desses longos períodos de depressão para o cérebro?
A gente vai ter cada vez que esses períodos se prolongam, a gente vai depletando, vai diminuindo cada vez mais as reservas dos neurotransmissores excitatórios, os neurotransmissores que levam à felicidade, digamos assim. Serotonina, ocitocina, noradrenalina. Então, a gente vai perdendo cada vez mais essas reservas nesses longos períodos de depressão. Junto com isso, a gente pode começar a associar déficits cognitivos. Um diagnóstico diferencial em consultório para paciente, dependendo da idade, de um déficit cognitivo entre um Alzheimer, uma demência frontotemporal, é a depressão. A gente precisa descartar que esse paciente não está deprimido em relação ao déficit cognitivo dele. Então, ele pode, sim, perder funcionalidade a nível de emprego. Além de motivação. Um paciente que está a longo período deprimido, perdeu, ele não tem aquela motivação para levantar da cama, fazer as coisas. Ele vê aquilo como quase um sacrifício. Quando ele ainda está tentando fazer a coisa, ele faz na obrigação. Ele perde o prazer pelas coisas na vida. Existem alguns estudos que estão tentando relacionar essa questão de depressão, ansiedade, com outras doenças físicas, digamos assim. E você vê que a nossa mente, é o que eu falo para alguns pacientes, a nossa mente, ela vai conseguir comandar o nosso corpo. Se a gente coloca que sempre tem aquela dificuldade, sempre tem aquele problema, ele se concretiza muito mais na nossa frente. Então, isso já é mostrado em alguns estudos que, sim, o poder do pensamento, digamos assim, pode estar influenciando em doenças orgânicas. Perfeito. Em relação a questões assim um tanto quanto complexas, como a demência, né? Existem casos aí que são comentados hoje em dia sobre demência precoce. Como que a gente pode fazer para preservar, proteger o nosso cérebro de males como a demência, o Alzheimer ou o Parkinson? Existe alguma recomendação que você possa nos passar nesse sentido? A recomendação é a gente já ter, desde mais precoce possível, hábitos de vida saudável. Uma alimentação que não seja tão oxidativa, que seja antioxidante. Então, presença de frutas vermelhas, azeite, peixe. Falam muito como se fosse a dieta mediterrânea. Isso acaba sendo um tipo de dieta menos oxidativa, mais antioxidante. Prática de atividade física também vai ajudar muito, porque você tem a liberação de serotonina a nível do sistema nervoso central, noradrenalina. Então, você consegue manter os níveis desses neurotransmissores mais elevados. Controle de fatores de risco, como alteração de glicose, alteração do colesterol, pressão. Isso tudo vai ajudar o paciente a tentar prevenir esses déficits cognitivos que a gente vai vendo cada vez em pacientes mais novos. A gente sabe também que, baseado em alguns estudos, nível de escolaridade também ajuda. Então, manter um cérebro sempre ativo em conhecimentos diversos, isso acaba ajudando também. Então, não adianta eu só estudar medicina porque eu não estou criando caminhos neurais novos ali. Eu tenho que pegar e, vamos dizer assim, vou estudar um japonês. Música, né? Exatamente, música. Música ainda tem a vantagem que você também vai estar lidando com habilidade, coordenação motora. Então, você fazer essas práticas diferentes ajuda também, porque você consegue criar caminhos neurais novos. Perfeito. É bem interessante essa temática, porque a gente muito ouve falar, né? Um pouquinho mais atrás, eu havia comentado também sobre a questão do descascar mais e abrir menos. No entanto, hoje em dia a gente observa que até nutricionistas falam assim, olha, o peixe que você está consumindo hoje é um peixe que já vem poluído, com alto índice de contaminação. Eu fico pensando assim naquele cidadão médio, aquele trabalhador que possui pouca informação, muitas vezes, falta de tempo, diversas limitações. Ele vai descascar alguma coisa, tem um influencer com formação dizendo que aquilo está carregado de agrotóxico. O peixe está contaminado. A vaca está bêbada. A gente fica desesperado. E aí, o que a gente faz nesse caso? Existe essa questão do agronegócio, que existe o uso de agrotóxicos em grande quantidade, em larga escala. Existe o uso de hormônios na criação dos animais, a contaminação de rios e tudo.
mas é muito... Você consegue fazer uma descontaminação dos legumes, tirar esses agrotóxicos, evitar que você tenha essa ingestão, ou tentar comprar de pequenos produtores, que você sabe que o uso desses agrotóxicos vai ser menor. Existem hoje em dia a questão dos orgânicos, frango orgânico, vaca orgânica, tudo orgânico, mas a gente sabe que isso tem um custo mais elevado. Sim. Mas, de qualquer forma, é melhor, numa balança, é melhor você estar se alimentando com a verdura, com o frango, do que você estar comendo um macarrão instantâneo, você está comendo uma sopa de pacotinho, digamos assim, essas coisas que acontecem. Está comendo uma mortadela, um salame, é muito mais saudável você estar comendo frango ou a alface, mesmo que não seja de qualidade 100%, esteja ali no 75%, digamos. Perfeito. Hoje em dia tá muito preocupante. Uhum. Eu assisti um vídeo um dia desse, o vídeo levava uns 8 minutos. Não era um leigo falando, era uma pessoa com a formação bem robusta, inclusive, e falando assim coisas de realmente se preocupar. E ele fechou o pacote de um jeito terrível, né? Porque, olha, você pode... consumir a carne da vaca mais saudável do mundo, mas quem garante que a refrigeração foi adequada? Pronto, é o checkmate, acabou com o peão. Se a gente for pensar em todas essas vertentes, na verdade, o mais saudável, a alimentação mais saudável, as pessoas vão me criticar, é a alimentação vegetariana. Porque a gente não tem o uso das carnes, da proteína animal, pelo menos... o bicho em si, digamos assim, leite ok, o ovo, mas a alimentação que a gente consegue ter menor ingesta de hormônios, menor ingesta de produtos químicos. E não tem tanto essa questão que nem ele falou, da refrigeração da carne está estragada, da carne está passada. Isso já tem vários estudos que mostram que nós fomos feitos, na verdade, para sermos herbívoros, termos uma alimentação vegetariana. Mas a gente sabe que a gente vai comer carne, tem gente que não consegue passar uma refeição sem ter, como meu namorado fala, um bicho morto no prato. Mas ok, é uma alimentação que tem que ser balanceada. Não adianta pegar aquela carne e comer 2 quilos da gordura da picanha. Então, tirar esses detalhes e tentar sempre ter de melhor procedência, melhor qualidade possível, para ter menos esses riscos. Perfeito. Vamos então falar um pouquinho de educação continuada. A gente sabe que as tecnologias não param de evoluir. Todos os dias tem alguma coisa nova para aprender. A maneira de se vender é uma, no passado hoje é outra. A maneira de selecionar, tudo vem mudando e evoluindo. No entanto, existem algumas questões que ficam aí pelo meio do caminho. Uma pessoa que, por um acaso, atua numa profissão que não requer atualização constante. Essa pessoa está vendo o salário dela ir para o espaço, o poder de compra desaparecendo, o número de vagas diminuindo, e essa pessoa resolve voltar a estudar. Depois de 15 anos sem estudar, a pessoa tem aquele insight, vou fazer biomedicina. Uma hipótese, pode ser qualquer área, ciências contábeis, enfim. Que conselho a senhora daria para uma pessoa que vai voltar a estudar depois de tanto tempo fora da sala de aula? Ir com calma. Acho que é o principal. A gente vai ter mais dificuldade de estudar do que tem anteriormente, conforme a idade vai passando. Você vê que uma criança aprende muito mais rápido do que um adulto. Se você colocar um adulto em nível de segundo grau, um ensino básico para adultos, o adulto tem muito mais dificuldade. Isso já é pertinente, porque a criança tem muito mais ali caminhos neurais para se formar. Então, não adianta a pessoa querer voltar 15 anos depois e achar que vai estudar o dia inteiro, que nem eu já falei anteriormente. É criar pautas, criar metas alcançáveis. Não adianta falar, vou entrar agora na faculdade de biomedicina e daqui a 6 anos já vou estar com um doutorado defendido. Tem que ser metas plausíveis. E ir fazendo isso com calma, tranquilidade, não deixando o fator ansiedade também afligir muito nesse sentido. Eu acho que o principal é ir com calma.
mas que isso vai, depois a coisa vai engrenando, vai se tornando cada vez mais fácil, isso vai acontecer. Perfeito. Outra situação é aquela pessoa que quer fazer um concurso público, muitas vezes já fez 1, 2, 3, diversos concursos, mas ainda não obteve aprovação. Ela quer iniciar agora um procedimento para fazer um concurso público, a tão sonhada matrícula. Quais os conselhos que você daria para essa pessoa? Perceber qual forma tem de aprendizado melhor. Tem gente que consegue fixar melhor aquelas matérias escrevendo, tem pessoas que precisam ter uma memória auditiva melhor. Então, entender qual técnica de estudo para ela vai fazer mais sentido, que vai conseguir gravar mais aquelas matérias. Não focar em estudar, digamos, a gente vê muito concurso da área de direito. Eu vou estudar tudo de civil, depois tudo de penal, depois tudo de sei lá o quê. Não, ir mesclando, porque isso torna mais fácil até mesmo você não perder aquele conhecimento adquirido no primeiro momento, porque a coisa vai se sedimentando aos poucos. Então, ir intercalando. Vou estudar um pouquinho de direito tributário agora, mais tarde eu vou estudar direito civil, fazer realmente um cronograma de como você vai planejar seu estudo até a data do concurso. E não adianta uma semana antes do concurso falar, vou revisar tudo. Só vai gerar mais ansiedade, só vai gerar mais estresse. Então, concurso é para daqui a 6 meses. Estuda esses 5 meses e 2 semanas, e as últimas 2 semanas tem uma rotina um pouco mais light para você chegar naquele concurso bem, chegar naquele concurso descansado e conseguir fazer uma prova melhor. Maravilha. Hoje em dia você tem um número muito grande de pessoas na sociedade que quer porque quer a matrícula, é a meta de vida, e a gente observa que essas pessoas estão dispostas a altíssimos sacrifícios que muitas vezes se tornam inócuos, né? Porque a pessoa está sob forte estresse dela própria e sem nenhuma disciplina de estudo, complicada, né? Sim. Para a coisa acontecer diante de tanta pressão. Enfim, voltando ao campo das patologias, a gente também tem ouvido falar sobre um número crescente de Parkinson na sociedade, né? E por uma forma assim bem curiosa, a faixa etária dos pacientes com Alzheimer vem caindo. E a gente queria entender por que isso vem acontecendo e como detectar os sintomas de Alzheimer nas pessoas. Já tem muito estudo que mostra que antes da gente ter os sintomas motores do Parkinson, a gente já tem 10, 5, 15 anos antes outros sintomas. Perda de olfato, alteração de mímica facial. É um paciente que já tem alguns quadros neurológicos, mas que acaba não dando tanta atenção. Então, a gente vê que essa destruição dos núcleos de dopamina vem acontecendo cada vez mais cedo por conta muito da questão do estresse oxidativo. Uma vida menos saudável, uma vida com menos descanso, uma vida mais agitada. Isso acaba destruindo e acabando com as nossas reservas de dopamina de uma forma um pouco mais rápida. Percebeu que você tem um parente, alguém conhecido que está começando a tremer um pouco mais, está com mais dificuldade para andar. Esses são geralmente os primeiros sintomas de Parkinson. Então, já bom levar essa pessoa para uma consulta com o neurologista, que aí ele vai conseguir fazer o diagnóstico, que são baseados principalmente em 3 critérios clínicos: tremor, rigidez e lentificação dos movimentos. O paciente tem um movimento bem mais lentificado do que um paciente normal. Existem exames de imagem, ressonância com espectrometria, uma série de outras coisas que podem ser feitas para ajudar a embasar melhor esse diagnóstico. E quando se tem alguma dúvida, uma das coisas que a gente faz a nível de consultório, o paciente não encaixa em todo o perfil, mas a gente não consegue achar uma outra causa para ele, a gente faz um teste medicamentoso, ver se ele vai melhorar com o uso da medicação para o Parkinson. Então, a gente consegue ir manejando e fechando o diagnóstico dessa forma. Perfeito. Uma outra questão em relação ao Alzheimer, também tem sido uma crescente com as mesmas características. Pessoas cada vez mais jovens, casos de Alzheimer manifestados em pessoas de 60 anos,
jovens, né? Bem jovens. Sim. Né? Na realidade de hoje, que a população está envelhecendo cada vez mais, 60 anos é praticamente o segundo tempo da meia-idade. E o que está acontecendo na prática? Assim, primeiro, eu queria saber, na realidade, como identificar também os sintomas. E o segundo ponto, o que está acontecendo na realidade? Como identificar os sintomas? A gente vai ver um paciente que se torna um pouco mais repetitivo, que às vezes ainda está trabalhando, está no meio de emprego e que começa a ter mais dificuldade para exercer funções que antes exercia, então, ou esquece de alguns compromissos. Era aquela pessoa que, nossa, memória é excelente, mas ele agora está começando a esquecer um compromisso, esquecer outro. E as pessoas sempre dão aquela desculpa, ah, não, é a idade, está cansado. Então, é um sinal de alerta. Ver se começa a ter uma deteriorização funcional da pessoa no dia a dia. Em casos um pouco mais avançados, quando se demora mais para ter essa percepção, a pessoa mora sozinha, não tem convívio diário com uma pessoa que trabalha de home office, qualquer coisa do gênero, então você acaba podendo já ter a pessoa se perdendo em locais conhecidos, confundindo pessoas que ela conhecia. Isso tudo vai levando aos critérios para a gente fechar. A gente aplica alguns testes também a nível de consultório para a gente ver, porque dependendo da faixa etária e da escolaridade de cada paciente, a gente espera que naquele teste ele tenha um desempenho X ou Y, tendo esse desempenho abaixo, a gente também já pensa em déficit cognitivo. E me tornando quase que repetitivo agora. Isso vem muito acontecendo por conta do estilo de vida. A gente começou a ter uma alimentação, a geração que está ali nos 60, 70 anos, é uma geração que vem muito da questão do industrializado, das comidas industrializadas, dos ultraprocessados, aquela história da margarina ser a coisa mais saudável para o coração, que tinha essa propaganda antigamente, o macarrão instantâneo, essas coisas todas. Junto com isso, a gente tem esse aumento do estresse oxidativo e a gente vai acabar tendo esse déficit cognitivo em pacientes cada vez mais jovens. Outra coisa também que a gente vem observando, isso mais numa geração não dos 60, dos 40, 50, é também a questão do uso constante do celular. A gente não exerce mais na nossa memória. Se eu te perguntar assim, quantos números de telefone você sabe hoje em dia, é capaz de você só saber seu celular. Antigamente, a gente tinha mais essa coisa de usar a memória para decorar essas coisas do dia a dia. Isso também acaba sendo um estímulo diferente. Hoje em dia, é o que a gente fala, se perder o celular, a gente perde a vida, porque tá tudo ali. Não é uma coisa ruim, facilita, desde que tenha a organização adequada, só que é uma coisa também que a gente acaba exercendo menos, usando menos a memória nesse sentido. Sim, e é curioso perceber que essa questão cognitiva hoje em dia, ela é tão... Nunca precisamos tanto ter o nosso cognitivo afiado. No entanto, a gente nunca percebeu assim tanta dificuldade para se exercer as habilidades cognitivas. Ao mesmo tempo também que existe todo um trabalho midiático para tentar trazer à população a ideia de que, por exemplo, entorpecentes podem ser usados de forma recreativa. Há uma banalização dos entorpecentes na mídia e gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso. Como que esse uso de entorpecentes, até mesmo de bebidas alcoólicas, Sim, cada vez mais cedo, vão reduzindo a nossa capacidade cognitiva e produtiva de um todo? com esses usos de entorpecentes, com o uso exacerbado do álcool, a gente tem uma série de déficits que podem acontecer. Paciente que é usuário crônico, um etilista pesado, muitas vezes ele tem esses déficits de memória, tem essas questões todas, por deficiência de vitamina. Porque a gente tem uma alteração na absorção, a gente tem uma alteração na função do fígado. Já é muito bem documentado que o álcool vai gerar lesões de fígado. O fígado é responsável pela gente depurar todas as coisas do nosso organismo junto com os rins. Então, se a gente está lesando nossos órgãos de filtração, vai cada vez mais ficar esses elementos que não são saudáveis na nossa corrente sanguínea e afetar nosso sistema nervoso central. Não dá para a gente falar que o
corpo é um cérebro, um fígado, um rim, coisas separadas. Ele é um todo. Então, um órgão estando afetado pode afetar todos os outros. O álcool leva a essas alterações. Os entorpecentes também, porque cada vez mais o paciente vai em busca daquela adrenalina, vai em busca daquele prazer momentâneo. Isso vai depletando, isso vai levando ao não consumo de alimentos, o paciente passa muito tempo sem comer, ou tem a famosa lalica que só vai comer besteira. Isso tudo acaba levando realmente à questão dos déficits cognitivos. Então, assim, acho que não condeno o álcool, não acho que tem que ser uma coisa proibida, mas você tem que saber a quantidade que pode ser tomada, como beber, digamos assim, não é simplesmente você sentar no bar e tomar um engradado de cerveja. Não é isso. A gente sabe que acontece com frequência. É ter uma quantidade, não ser uma coisa diária, não tornar aquilo o centro da sua vida. As drogas, a gente não vai nem comentar, que elas são realmente qualquer coisa que vá mexer com Percepção, a né? percepção da pessoa. Não que o álcool não mexa, dependendo do grau. Mas isso cada vez mais a gente realmente não poderia estar banalizando, que nem está sendo banalizado hoje em dia. É um fato. É um fato preocupante, inclusive. Uma outra coisa também que vem sendo banalizada é o uso de medicamentos. Como a senhora mesmo já comentou, né? Agora há pouco, né, eu chamei de senhora, não vai se ofender. Vou me sentir agora uma pessoa de 100 anos de idade. Então vamos de você mesmo. Uma coisa que você comentou quase agora há pouco e, de fato, a gente já percebeu que as pessoas estão cada vez mais ansiosas. E pessoas ansiosas, muitas vezes, elas não querem a questão da reeducação. Elas querem resolver tudo à base de medicamento. E a gente sabe que isso não é o caminho, só que isso parou de ser dito na mídia. Hoje em dia, a indústria quer vender, a gente sabe disso, e as pessoas querem resultado para ontem. Então, eu gostaria que você falasse a respeito sobre essa questão, essa banalização do fármaco na vida das pessoas. Para o paciente ansioso, vão ter momentos que a gente vai precisar dar medicação para ele. Porque não é uma alteração química do cérebro que a gente precisa compensar. Só que aquela medicação não pode virar a bengala do paciente. Ele precisa entender o que está levando ele àquela situação e tentar contornar. Tem paciente que vai usar a medicação para o resto da vida? Sim, tem. Mas isso tem critérios. Assim como tem paciente que vai precisar usar 6 meses, entrar na psicoterapia, fazer os reajustes da vida para conseguir sair da medicação. E a gente tem também aquele paciente que tem indicação e não quer tomar. A questão é não ter a automedicação. O médico passou a dose X, eu vou tomar a dose 2X para ver se a ação é mais rápida. Isso não existe. Todo remédio a nível de sistema nervoso central, quando a gente está pensando em depressão, quando a gente está pensando em ansiedade, quando a gente está pensando em controle de enxaqueca, ele tem um prazo para fazer essa regulação dos neurotransmissores. A gente precisa dar de 6 a 8 semanas para aquela medicação chegar no efeito ótimo. Eu vou tomar um comprimido hoje, minha ansiedade acabou. Isso a gente faz na crise de ansiedade, que a gente usa a medicação ansiolítica para abortar a crise. Mas a ansiedade ela é uma coisa crônica, então ela precisa ser tratada da forma adequada. Precisa entrar o psicólogo nesse meio de caminho para conseguir fazer os ajustes na vida, e a pessoa também precisa querer mudar a vida. Porque não adianta ela querer tratar a depressão, a ansiedade, mas ela quer continuar com as mesmas filosofias de vida, ela quer continuar no mesmo ambiente, ela não quer praticar atividade física. Não é milagre. A gente precisa da ajuda do paciente também nesse sentido. E o paciente entender que a medicação ela é uma ajuda, ela não é a solução. Isso aí é importante ser dito. As pessoas realmente hoje em dia elas querem fazer coquetel de medicamentos. Tem gente que chega no balcão eu tenho um grande amigo de infância que trabalha em farmácia. Ele fala: César, o pessoal é maluco, o pessoal está chegando aqui pedindo coisas absurdas. Se eu atendesse, sei lá, um pedido por semana, eu já estaria preso na primeira semana.
Assim, eu já tive paciente meu que chegou e a situação contrária, prescrever a medicação, o balconista falar que aquela medicação era demais. Ô, louco. Então, assim, as pessoas têm que saber cada um no seu rol de conhecimento. O balconista da farmácia, não sei se era farmacêutico, querer dar opinião numa prescrição médica, um paciente que passou numa consulta, é uma questão um pouco delicada também. A gente sabe que tem médicos, a gente sabe que, infelizmente, tem colegas que, de vez de fazer uma consulta longa, tem aquela receitinha de bolo, toma. E isso inclui uma série de medicações. Infelizmente, porque o atendimento no plano de saúde te remunera mal, ou é um paciente a cada 10 minutos, que nem tem alguns lugares que marcam, então você não tem tempo para fazer uma consulta adequada. É o background, né? Para você entender a história toda do paciente. Mas, assim, você também não pode sair prescrevendo indiscriminadamente as coisas, porque isso vai gerar um prejuízo. Medicação pode dar seu prejuízo. É uma droga. A gente não usa esse nome porque ele já foi estudado e traz benefício, por isso medicamento. Mas, no fundo, começou como sendo uma droga, que se mostrou benéfica para algumas coisas. O que mais chega, às vezes, em consultório é aquele paciente que já está usando alprazolam, Rivotril há séculos, porque foi num médico, sei lá qual, que achou que ele estava ansioso e prescreveu e ele não consegue mais largar. Então, isso acontece com frequência. Perfeito. Um outro ponto, né, que a gente também precisa mencionar, porque são culturas, as boas culturas do passado estão desaparecendo. Isso preocupa porque a perda de valores que já estavam consolidados como positivos, hoje em dia vem sendo colocado de lado como besteira, né? E um dos que eu particularmente dou a maior atenção, eu vou puxar um pouco de sardinha como professor, né? Essa questão da formação. Você citou umas 2 ou 3 vezes a questão da escolaridade, né? Em que a escolaridade contribui para o aumento do nosso desempenho cerebral? Quanto mais a gente estuda, mais a gente cria caminhos neurais novos. A criança, como eu falei anteriormente, ela tem um cérebro muito mais ávido e fácil de fazer caminhos neurais. Depois que a gente tem um amadurecimento do nosso sistema nervoso, é mais difícil, mas não é impossível. Esses caminhos neurais levam mais tempo para serem construídos. Então, quanto mais a pessoa estuda, mais a pessoa tem o hábito de consumir produtos intelectuais, ler, visitar museus, pesquisas na internet, isso acaba ajudando porque realmente a gente consegue fazer mais caminhos neurais. A gente consegue ter mais reserva neural do que um paciente que estudou o básico, é um frentista, é uma faxineira, não discriminando nenhuma das profissões, mas que não exercem uma função cognitiva durante seu trabalho. É muito mais uma função de força, uma função braçal. Repetitiva, exatamente. Né? Mas é mais por isso, por conta da formação dos caminhos neurais. Perfeito. Existe também uma questão que a gente conhece, que é a dificuldade, né, da comunicação neural. Existem as sinapses, que é o processo de comunicação entre hormônios. E essas sinapses, conforme a pessoa deixa de praticar, elas vão se tornando cada vez mais lentas, irregulares. Existem caminhos, fora esses já mencionados, que possa fazer com que uma pessoa com seus 40, 45, 60 anos que seja, ela consiga recuperar o vigor dessas sinapses para obter um desempenho maior? Dependendo de qual for a atividade, a repetição da atividade, isso vai acabar melhorando essa questão dessas sinapses, que são os caminhos neurais que eu estou falando. Então, quanto mais você pratica, mais você estuda, mais você está naquele meio, isso acaba facilitando o surgimento dessas sinapses e aquilo se tornar mais rápido. Mas não existe que nem a questão da medicação, não é milagre. A coisa leva um tempo para acontecer. Então, você está sempre se mantendo ativo, é a melhor forma daquilo tá de forma mais rápida. É aquela
comparação do ninguém nunca esquece como andar de bicicleta, mas fica 20 anos sem andar de bicicleta, a primeira vez você vai estar mais com o pé no chão do que qualquer outra coisa. Mas esse caminho neural vai se recriando, ele vai se tornando ativo novamente. Então, manter as habilidades, manter a mente sempre ativa é o mais importante. E quando a gente fala na questão da elasticidade neural e tal, toda essa questão que envolve a recuperação do desempenho, né? Da mesma forma que uma pessoa que tinha uma cultura de fazer musculação, ela desenvolveu o bíceps, né? Se ela ficar um tempo sem fazer, aquele bíceps vai murchando, vai desaparecendo. E o cérebro também é uma estrutura muscular. E conforme a pessoa vai deixando de usá-lo, acontece algum tipo de atrofia? Seria nessa lógica? Mais ou menos isso. O que eu falo muito para os meus pacientes em consultório é: se você não está usando, como que você quer que ele esteja? As funções primordiais, as funções básicas dele vão estar acontecendo. Nosso centro respiratório vai estar funcionando, nossos comandos para o coração bater vai estar funcionando, nosso sistema simpático, parasimpático vai estar ali funcionando, porque isso é automático. Você não precisa pensar, preciso respirar, preciso que o meu coração bata. Mas se eu fico o dia inteiro na frente da televisão, vendo telenovela ou qualquer coisa do gênero, qual estímulo eu tenho? A gente não tem essas sinapses sendo estimuladas. Então, realmente, a gente vai ter uma diminuição dos caminhos neurais, das sinapses, e automaticamente, se isso pode sim gerar uma atrofia. Você vai vendo que os pacientes vão tendo uma atrofia já natural por conta da idade, a desidratação do cérebro e outros fatores, mas tem paciente que isso acaba sendo mais acentuado ou por conta de alguma patologia ou por conta realmente do estilo de vida. Perfeito. Existem dados da OMS que retratam que 40% da população mundial sofre de cefaleia. Uhum. Né? Quais são as causas e como que a gente pode reverter esse processo, ou minimamente diminuir? As cefaleias, as dores de cabeça, a gente tem inúmeras causas: enxaqueca, cefaleia tensional, cefaleias insalvas. Então, a gente vai ter uma série de fatores. Além que nem toda dor de cabeça tem uma patologia associada. Às vezes o paciente dormiu mal, aquela pessoa que está acostumada a sempre dormir 8 horas por noite. Sabe-se lá por quê? O filho chorou, o papagaio está cantando, ele dormiu 4. Ele não teve esse descanso que ele precisa. Isso acaba podendo gerar dor de cabeça. A questão alimentar também. A gente passa, às vezes, longos períodos sem se alimentar, que também a fome é um sinal que pode gerar dor de cabeça por a gente ter diminuição do nível de glicose, nível de sistema nervoso central e tudo mais. Para quem tem as formas mais crônicas de dor de cabeça, tem enxaqueca, cefaleia tensional e tudo, vou me tornar repetitiva novamente. Essa questão do estilo de vida saudável é o principal. A gente estimula muito os pacientes a praticarem atividade física aeróbica pelo menos 3 vezes na semana, em média a forte, de uma intensidade média forte. Não é aquela vou passear no shopping, porque a gente sabe que isso ajuda na prevenção. E quando o paciente consegue perceber quais são os seus fatores desencadeantes da dor de cabeça, eu sei que sempre que eu como X, eu tenho dor de cabeça. Vai escolher, ou você vai comer X porque você gosta muito daquele alimento, e você vai ter dor de cabeça, ou você vai evitar aquele alimento para não ter a dor de cabeça. E existem critérios para a gente começar tratamento. Uma dor de cabeça ocasional, a gente vai usar apenas o remédio abortivo, o remédio para a gente acabar com aquela crise, o analgésico comum. Paciente que tem mais de 2 crises de dor de cabeça, a gente precisa entender de onde vem essa dor de cabeça, se não tem nenhum sinal de alarme para a gente investigar, e começar um tratamento profilático para a gente poder melhorar a qualidade de vida. Que só quem tem dor de cabeça, quem tem enxaqueca, tem cefaleia tensional, com frequência elevada, sabe o que é passar uma vida reclamando que está com dor de cabeça. Tem paciente que vira para mim e fala: eu já tô chata. As pessoas já falam que quando eu falo que tô com dor de cabeça, isso é a minha frase quase que de bom dia. E ter dor de cabeça todo dia não é normal. Então, procurar um neurologista para a gente poder fazer um diagnóstico etiológico, um diagnóstico da causa adequado,
e um tratamento adequado é muito importante. Ok. Mais uma questão que é crítica recorrente hoje em dia. Seja lá por qual motivo, as pessoas estão manifestando também insônia, com uma frequência muito grande, fora o sono de péssima qualidade, né? Para quem mora, por exemplo, nas periferias, eu moro numa periferia, é muito comum você acabou de dormir e do nada passa uma moto, o cara acorda louco, porque ele não só acordou, como ele produziu uma carga hormonal imensa. Ele deu um pico de adrenalina. Exatamente, né? Com péssimos pensamentos. Então, como que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do nosso sono e para combater a insônia? O primeiro ponto são as medidas de higiene do sono, que é a coisa mais difícil de implementar. Não ter luz branca no quarto ou depois de 6, 7 horas da noite, não se expor a essas luzes brancas. Luz amarela é uma luz mais fisiológica. Existem até alguns óculos que são para cortar as frequências dessas luzes mais intensas, mas aí são muitos equipamentos. Você consegue, são óculos de lente amarela, então você diminui a questão da luminosidade. Que o que a gente precisa para dormir é o ciclo circadiano, que antigamente existia. Nascer do sol, a gente tinha um pico de cortisol, baixava, começava a escurecer, a gente tinha melatonina. Hoje em dia a gente está sobre o efeito luminoso, se deixar 24 horas por dia. Então a gente está sempre estimulando o cortisol, a gente está sempre estimulando o ficar acordado. Por isso que essas medidas de diminuir a luminosidade, ter um quarto sem uma televisão, 1, 2 horas antes do horário que está programado para dormir, não ficar mexendo no celular, de preferência fazer uma atividade que seja mais tranquila, que vá acalmando a mente. Também, depois de 4 horas da tarde, não ter mais o uso da cafeína. São coisas que vão ajudar essa questão do sono. Óbvio, são difíceis, a gente sabe. Nem sempre é fácil diminuir a luminosidade do ambiente que você está. Acho que 90% da população tem uma televisão no quarto. Todo mundo vai deitar e dar aquela última... Deixa eu dar uma última olhadinha no Instagram, deixa eu ver quem me mandou mensagem, deixa eu ver o que eu tenho programado para amanhã. Isso tudo é no celular. Então, isso acaba gerando muito estímulo. A gente precisa dessa diminuição dos estímulos para a gente conseguir ter esse ciclo fisiológico de cortisol pela manhã e melatonina à noite, para a gente conseguir dormir. Então, antes de dormir, para quem gosta, faz uma meditação. Para quem prefere ler um livro que não seja um livro de estudo, um romance, digamos assim, uma coisa leve, que é realmente para você conseguir ir diminuindo o nível de pensamento e diminuindo a questão e conseguir entrar num sono adequado. Assistir um filme do Stallone não pode. Mas aí você entrou na televisão, você tem um estímulo luminoso. Ah, sim. Então, televisão não é uma opção. Uma música calma, não vai ouvir um Metallica para dormir. Não é uma boa ideia. Vamos colocar ali uma música mais tranquila, que isso ajuda também a induzir o sono. Por isso que muitas dessas clínicas de massagem, de estética, sempre tem aquela música meio que um mantra, aroma, é uma meia-luz, porque isso ajuda a acalmar o paciente, deixa o paciente mais tranquilo e leva um relaxamento mais profundo. Estimula o sono, na realidade, né? Mas o que acontece? Se 90% da população tem televisão no quarto, 100% da população só tem uma lâmpada no quarto, na sala. Como que ela vai diminuir a luminosidade? Sim, é o que eu tô falando. Essas medidas são as mais difíceis exatamente por conta disso. Que a gente sabe que são coisas que muitas vezes não são fáceis de conseguir alcançar. Exatamente por isso que você falou. Só tem uma iluminação no quarto, então não consegue fazer aquela penumbra, aquela meia luz. Precisa estar acordado ou mexendo em aparelho eletrônico até mais tarde, mas são medidas que a gente recomenda. Existem também a questão do uso de chás, que são mais tranquilizantes, que você vai conseguir ir acalmando, não ter alimentações muito pesadas logo antes de dormir, uma série de coisas. Isso que eu falo. A higiene do sono é a parte mais difícil de ser implementada na vida de quem tem insônia ou de quem tem distúrbio do sono.
Porque são medidas que a gente realmente tem dificuldade de colocar em 95% dos pacientes, que requer muitas mudanças, mudança de meio, mudança da casa, e a gente sabe que não é tão fácil assim, vou fazer uma obra para ter uma iluminação indireta. Não é assim, 90% da nossa população não tem como fazer isso. Por isso que a gente sabe que isso são coisas mais difíceis. Mas o não mexer no celular de 1-2 horas antes é uma coisa que é mais fácil de implementar. Só que as pessoas têm um apego ao celular. Não ficar adolescente que tem muito insônia, não querer ficar no videogame, no computador, no PlayStation, no Nintendo, não sei nem mais quais são os videogames de hoje em dia, até 3 horas da manhã e tendo que ir para a faculdade ou para o colégio às 7. Não vai ter rendimento. Inviável. Então, assim, a gente tem que entender que sono também precisa de um padrão. Então, ter sempre um horário fixo para dormir, um horário para acordar, isso ajuda muito também. Perfeito. Doutora Carolina Alvarez, essa câmera aqui é sua. Então, você pode ficar à vontade para mandar o seu recado para a nossa audiência. Você é a dona da câmera. Muito obrigada. Acho que o principal que a gente tem que deixar de recado do ponto de vista neurológico para quem está assistindo a gente é que a mudança dos hábitos de vida são essenciais. É uma coisa chata, é uma coisa que a gente fica repetindo. Eu também, às vezes, tem períodos que eu estou ótima nos meus hábitos de vida, tem períodos que não. A gente sabe que são coisas difíceis de implementar na rotina. Mas com uma alimentação mais saudável, evitando o abuso de ultraprocessados, tentando ter atividade física como um hábito na sua rotina e tendo uma qualidade de sono, a gente vai conseguir melhorar muito a questão cognitiva, a questão do desempenho intelectual no nosso dia a dia. E entender que a gente precisa de momentos de descanso também. Isso é muito importante. Nós não somos máquinas, nós não somos um mega computador que vai funcionar 24 horas por dia em alto processamento. Não. Até mesmo o computador, quando começa a ficar lento, o pessoal da TI do hospital fala que é para desligar o computador e reiniciar. A gente também tem que fazer isso. A gente precisa ter o nosso momento de descanso, a gente precisa ter o nosso momento de lazer, nosso momento de interação social, que isso tudo ajuda nessa questão cognitiva, ajuda nessa questão de evitar o burnout, de conseguir manter o foco. São coisas que vão ajudando. Então, qualidade de vida e tudo mais é essencial. É uma coisa chata, às vezes, de implementar, porque exige vontade do paciente, exige o querer, mas é essencial. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença. Com certeza foi muito enriquecedor e esclarecedor todos os pontos que foram abordados nesse papo. E fica desde já o convite para um retorno muito em breve, porque com certeza vão surgir diversas perguntas em comentários, assim, e-mail, enfim, as pessoas perguntam. Uhum. E com certeza posso garantir que isso vai ser de valia. Muitas pessoas têm essas dúvidas, não tem a quem perguntar, e muitas vezes quando a pessoa vai no médico, ela se esquece, as pessoas não têm mais a cultura de anotar. Uhum. E nisso acaba que a dúvida permanece a vida toda. Sim. Faz parte do jogo. E para você que nos assiste, essa foi a doutora Carolina Alvarez, médica neurologista que esteve aqui conosco, tirando as nossas dúvidas e nos trazendo informações altamente valiosas. E esse é o nosso trabalho, é oferecer a você o conteúdo de mais alta qualidade, com especialistas de alto nível, e posso garantir, se você se manter aqui ligado com a gente, ainda temos muito a oferecer e você vai se surpreender cada vez mais com o que nós estamos preparando para você. E, mais uma vez, você chato, você repetitivo, tá? Como a doutora falou, você repetitivo, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Com certeza você vai estar ajudando pessoas que talvez você não saiba, mas estejam passando por alguma das questões que foram retratadas aqui. Um forte abraço, e se você tem pelo menos 2 anos de experiência comprovada em carteira ou MEI, entre em contato com a Unicorp. Você pode ter o seu nível técnico em tempo reduzido mediante apenas uma avaliação. Então conta com a gente, chama a Unicorp com o QR Code que está aqui na tela, e agora vamos crescer, vamos subir e vamos fazer acontecer. Um forte abraço.